Mas vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta manhã. 1 de Reis, capítulo 19. Vocês encontraram aí? A partir do versículo de número 1. Vou ler um texto um pouco maior, mas é bom para a gente ter uma contextualização maior daquilo que vamos falar. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Deles quem? Dos profetas de Baal, que foram mortos no monte, ali depois do desafio do Monte Carmelo, a mão de Elias, né? Aqueles profetas que promoviam o culto a uma entidade sidônia chamada Baal. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbró, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbró. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto de sua cabeça, um pão amassado sobre pedras em brasas e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele outra vez e lhe disse: levante-se e coma, porque o caminho será longo. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha aí, que palavra, hein? Eu quero que você olhe para quem está à sua direita e à sua esquerda, e você diga a ele com uma cara de profeta: pelo amor de Deus, amém? Há um grande caminho diante de você. Diga isso a ele. Há um grande caminho diante de você. Mas diga a ele agora: mas tome cuidado, porque o diabo quer impedir a sua jornada. Há um grande caminho que Deus tem posto diante de nós. Mas muitas vezes nós estamos sentindo a oposição de Satanás de uma forma tão feroz, tão contundente, que traz impedimento ao nosso avanço. Olha se não é assim. Muitos começaram talvez o ano aqui declarando sobre suas vidas a bênção: olha, esse ano vai ser um ano diferente. Esse ano eu vou me entregar mais às coisas do Senhor. Esse ano eu vou me dedicar mais a uma busca pessoal de Deus. Esse ano eu vou me dedicar mais à minha cela. Esse ano eu vou vir na igreja com mais frequência. Esse ano eu vou participar dos ministérios da casa de Deus. Deus me deu um talento, eu quero participar. Eu sei tocar, eu vou tocar aqui. Eu vou pedir a Jário que me deu ali um auxílio, uma oportunidade para cantar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de pregar. Então esse ano, talvez foram projetos pessoais, em que você tenha dito: olha, esse ano eu quero fazer aquela dieta, sabe? Eita Deus, já encontrou alguém aqui. Eita Deus. Esse ano eu vou fazer aquele curso, esse ano eu vou começar aquela atividade que eu há tanto tempo venho protelando, e você começou com força. Esse ano eu vou resolver algumas coisas aqui em casa que não está muito certa. Está me incomodando, eu vou ajeitar algumas coisas aqui em casa. Não tem também isso? Tem, né? Tem, às vezes tem. Às vezes a gente está ali brigado com, meio assim, né? Sabendo que não está. Eu vou diminuir esse negócio de internet, de Netflix aqui em casa, de rede social aqui em casa. Tem coisas às vezes, né?
Botar esses meninos para ler a Bíblia, fazer culto doméstico aqui em casa. Cadê? Vou abrir a célula aqui. Esse ano eu vou resolver essa situação aqui, que esse negócio está muito assim. E Deus quer mudanças na minha casa. Então olha aí. E a gente começa o ano naquela força, naquele avanço, naquela vontade de ver coisas sendo mudadas, naquele desejo de prosperar debaixo da vontade de Deus, de seguir a visão de Deus, de seguir o propósito de Deus. E estamos então finalizando o ano. Não é? Começa o ano, olha, eu vou fazer o plano de leitura aí, proposto pela igreja, e vamos lá, e começamos o plano de leitura. Mas quando chegar no final do ano, olha, eu já terei lido uma parte do Velho Testamento, o Novo Testamento todo, e olha, eu vou dizer, ó, já tenho 15 anos de crente, e nunca li a Bíblia, mas agora eu vou ler através dos planos, e parece que você está com tudo para ir para frente. Mas de repente, as coisas mudam. Os ventos mudam, acontecimentos promovem a diminuição da sua velocidade, quando não, a estagnação. O inimigo muitas vezes se levanta em áreas distintas da sua vida, em algumas coisas específicas, e faz com que você esteja perdendo o desejo de avançar, ou se não perdeu o desejo, perdeu as forças. Perdeu as forças. E eu não tenho dúvida de que existem pessoas aqui que devem ter começado o ano assim. Mas quem sabe agora estão passando por processos, por situações em que tem promovido desânimo, estagnação na sua vida. Talvez você seja uma delas. Olha o exemplo de Elias. Elias havia profetizado em Samaria. Elias tinha sido guardado no ribeiro de Querite por Deus. Elias tinha sido levado à casa da viúva em Sarepta, ou Sarepta. E ali foi sustentado pela viúva, uma aprovação. Mas ele esteve ali e foi aprovado por Deus. Porque o profeta sustentar é uma coisa, e ser sustentado já é outra. Mas ele ali foi provado. Mas agora Elias voltou ao panorama nacional. E quando ele volta, Deus então vai respaldá-lo no Monte Carmelo. Foi no Monte Carmelo que o fogo desceu. E Deus estava respaldando quando ele ora e diz: responde-me, Deus, responde-me, para que saiba que eu sou teu profeta. E o fogo desce sobre o seu holocausto, consome todo o holocausto. Ele foi respaldado quando ele orou, pedindo chuva ali no Monte Carmelo, porque há mais de 3 anos não chovia sobre a terra, e a chuva desceu de forma copiosa. Deus estava respaldando ele. Deus o exaltou diante de toda a nação, como profeta. Deus o exaltou, e todos reconheceram que este homem era um homem usado por Deus, que este homem era um profeta diferenciado, não era aquele profeta de ocasião, aquele profeta circunstancial, que aproveita o mover do culto, para chegar no pé do ouvido e dizer: olha, eu vejo uma espada de um anjo, que vai cortando o teu caminho, e pega um emocionado na vida. Isso para mim não quer dizer nada com nada, não é verdade? Mas esse era profeta de fato, esse era da parte de Deus, porque o que falava cumpria, e o que dizia se estabelecia. Ele, amante de Deus, havia dito: não vai chover na terra até que eu traga a palavra de Deus para dizer que vai chover. E por mais de 3 anos não choveu. E agora Deus o traz, o exalta, Deus o respalda. Mas seus feitos chegaram aos ouvidos de Jezabel. Essa aqui era a afilhada do diabo, uma feiticeira terrível. E ela o ameaça de morte, manda aquele recado para ele: olha, como a gente leu aqui, né? Faça-me os deuses dela lá, né? Se amanhã você não estiver morto, em outras palavras, eu estou parafraseando aqui, né? A fala de Jezabel. Então o medo sobe o coração de Elias. Elias foi impactado com isso. Espera aí, eu estou aqui servindo a Deus, no propósito de Deus, e agora minha vida é ameaçada. Então o propósito de Satanás, que é aqui manifestado através da fala de Jezabel,
Qual é o propósito de Satanás? É parar você, é impedir que você siga este longo e glorioso caminho que está diante de você, que Deus tem para você. Ele quer impedir que você avance. Há tanto de Deus para se revelar, há tantas bênçãos do Senhor para se manifestar na sua vida, mas o inimigo quer impedir de que você continue essa jornada. O inimigo quer impedir o propósito de Deus na sua vida, o projeto de Deus para a sua família. Ele quer impedir isso. Ele não quer que você continue nessa jornada de bênção, nessa jornada de vitória, nesses propósitos que você mesmo se auto-impôs, num bom sentido, para este ano, coisas de Deus, algumas talvez não, e talvez seja até bom que você reflita nisso, mas outras coisas tão boas, que dizem respeito à edificação da tua vida, à edificação da tua casa, que dizem respeito a coisas, que são aprovadas e abençoadas por Deus. Mas então vem o diabo, como disse Jesus na parábola do semeador. O semeador lançou a semente da palavra de Deus, e Jesus disse, mas logo vem o diabo. Logo vem o diabo. É você receber uma palavra de fé, é você se levantar no reino de Deus, é você começar a agir no reino de Deus. Logo vem o diabo para tentar impedir o seu avanço, para tentar impedir um cumprimento das promessas em sua vida. E não foi diferente na vida do profeta Elias. Mas como nós estamos nessa manhã aqui falando deste grande e poderoso Deus, eu quero que você entenda, não desanime por causa das lutas, porque Deus é contigo. Diga quem está do seu lado, Deus é contigo. Deus é contigo. Ponha isso no seu coração, porque se você de fato crê nisso, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai seguir em frente, você vai se levantar. Nós lemos no texto que Elias leva o seu ajudante, aquele que caminhava com ele, seu amigo, até Berseba, uma cidade do reino de Judá, mas ele mesmo vai para o deserto, chega ali, se deita e pede a morte, e diz, olha Deus, eu não sou melhor do que meus pais, estou cansado. Eu não sei porque que Elias estava tão cansado, ele descansou por tanto tempo, junto ao ribeiro de Querite, depois na casa da viúva, agora ele vai até Israel, ali Deus o exalta, e ele no primeiro tombo já está desanimado. Tem pessoas que estão perdendo o seu ânimo, muito rápido, perdendo a sua alegria muito rápido. Tem pessoas que estão deixando de ter prazer muito rápido na adoração a Deus, na celebração do culto, na realização da célula, na evangelização pessoal, no discipulado, no cumprimento aqui da sua parte nos ministérios da igreja. Perdeu muito fácil o desejo de tocar, de cantar, de trabalhar lá na porta, de ajudar no ministério das crianças. De forma muito rápida, parece que as pessoas estão se desanimando. Mas eu quero que você saiba que o Espírito Santo quer derramar renovo sobre a sua vida nessa manhã, para te animar de novo, para te colocar na posição de novo. E a pergunta é, como seguir em frente quando estamos abatidos? Quando seguir em frente, quando a nossa vontade é só sentar debaixo dos embróis e ficar ali, com cara de quem gostaria de morrer. Mas eu pergunto, se Elias quisesse morrer, bastava ele ficar em Samaria, e Jezabel ia dar um jeito de cortar o pescoço dele muito rápido. Então ele não queria morrer. Ele na verdade não queria o confronto. Ele na verdade não queria ter esse tipo de situação na vida dele. Porque às vezes nós achamos que pelo fato de servirmos a Deus, nós devemos estar isentos de problemas. E quando os problemas vêm, nós questionamos a Deus: por que isso aconteceu, Deus? Eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu faço isso, eu faço aquilo. Ora, Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições. Isso diz respeito a você. Não se zangue comigo, é a Bíblia quem diz. Essa aflição determinada, um momento ou outro alcança todos nós, mas não é motivo de nos paralisar.
de nos deter, de nos impedir de avançar. Vamos explorar algumas coisas que o texto traz como dica aqui, para que você se levante e prossiga. Se você chegou aqui prostrado, você não vai sair daqui prostrado. Em nome de Jesus. Amém? Eita, meu Pai, me ajuda a crer, porque esse povo aqui não está me ajudando em nada. Eu não vejo, não ouço um amém. Amém? Amém. Opa, melhorou. É o Senhor trabalhando, glória a Deus. A primeira coisa que nós compreendemos desse texto é que precisamos crer que a última palavra é de Deus. Diga isso a alguém. A última palavra é de Deus. Não é dos homens, não é do diabo, não é dos teus perseguidores. A última palavra não é de Jezabel. Por isso você não precisa temer a afronta do inimigo, porque Deus, Ele é tremendo. O que é que Jezabel disse a Elias? Amanhã você estará morto. Amanhã eu vou fazer com você o que você fez com os profetas de Baal. Não foi isso que ela mandou dizer a Elias? Foi isso que ela mandou dizer a Elias. Mas eu quero dizer que Deus tinha outro plano para Elias. E Deus tinha um longo caminho para Elias. Então preste atenção. Porque Deus, para mostrar o seu poder e a sua glória, você sabe o que é que Deus fez? Deus estava revogando lá no céu esta palavra maldita de Jezabel. E Ele estava dizendo, não este. E para mostrar o poder do Senhor, eu quero dizer a você que Elias não morreu. E não é que Elias não morreu no outro dia. Não é que Elias não morreu na outra semana. Não é que Elias não morreu no outro mês ou no outro ano, nem anos depois. Elias simplesmente não morreu. Elias foi arrebatado vivo aos céus, porque Deus tinha outro decreto sobre ele. E ele caminhava com Eliseu quando a carruagem de fogo o separou. Então quando o diabo diz que você não vai mais conseguir, Deus está dizendo, você conseguirá. Quando o diabo diz, olha, você é fraco demais, Deus está dizendo, você é forte em mim. Quando o diabo está dizendo, olha, você está abatido, entristecido, Deus está dizendo do céu, alegra-te, porque eu estou colocando o espírito de alegria sobre você. Quando o inimigo está dizendo, você não vai ter influência nenhuma, você não tem capacidade de influenciar, de alcançar alguém, de levar a palavra à sua casa, de levar a palavra aos seus amigos, de influenciá-los para a salvação, Deus está dizendo, você é sal, você é luz, e você vai transmitir a minha glória a muitas vidas e a muitos corações. A última palavra não é do diabo. Elias foi arrebatado, irmão. Deus estava dizendo, não dê ouvidos às intimidações do inferno. Há tantas pessoas intimidadas pelas palavras que são ditas acerca deles, porque alguém disse isso, porque alguém falou aquilo. O inimigo na boca de alguém está dizendo desta forma. Há um sugestionamento que muitas vezes vem à sua mente e cria um pânico em você, e cria medo em você, que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. E porque parece para nós somos muito imediatistas, que o fato de o tempo às vezes promover ali um dilatamento, e a gente esperava isso para agora e não aconteceu agora, isso não quer dizer, porque o tempo para Deus não é como o tempo para você. O tempo e a forma de Deus é diferente muitas vezes das nossas expectativas, mas uma coisa é certa, Deus fará grandes coisas neste caminho. E nós precisamos então entender isso como primeira coisa. A última palavra é de Deus. Não receba o que o inimigo tem dito a você. Não receba esse sugestionamento na sua mente. Olha o que Deus tem para você. Olha as palavras de Deus para a sua vida. Porque Deus muda tudo pela determinação da sua palavra. E tudo pode ser mudado aqui e agora para a glória do Senhor. Amém? Então às vezes nós não compreendemos o que Deus quer, porque nós estamos tão envolvidos em um ativismo e não temos tempo para ouvir a Deus. Às vezes eu vejo pessoas no meu evangelho, é um ativismo tão
grande, tão grande. Eu me lembro da igreja em Éfeso, né? Lá onde Jesus manda que se escrevesse uma carta, João escreveu essa carta. E Jesus fala sobre aquele ativismo que parece tão lindo, tão lindo, é isso, é aquilo, uma igreja que parece, não para, é de noite, aquela coisa. Então Jesus disse, só tem um detalhe, todo esse ativismo, mas vocês esqueceram o primeiro amor, ficou lá atrás, ó. Lá atrás, agora para tudo, volta e vai buscar o primeiro amor. Quem corre muito, queridos, cansa rápido. Você não precisa correr muito. Você não precisa andar por aí como o super-homem, a jato. Não. Caminhe no passo que Deus está determinando na sua vida. E tudo irá bem na sua vida. Então agora Deus está nos ensinando que há momentos em que nós precisamos descansar em Deus. Pensar sobre ele, dizer, eu já fiz o que eu podia, não já fez o que você podia? Você já fez o que você podia? Então diga ao seu irmão agora, você já fez o que você podia, agora é com Deus, descansa nele. Descansa nele. Eu não vou morrer por causa das adversidades da vida. Eu não vou surtar pelos desafios que a vida me traz. Eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi que se eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele, o mais ele fará. E o que é o mais? É aquilo que eu não posso fazer, irmão. É aquilo que eu não tenho como fazer. Então eu estou entregando na mão de Deus. Agora você parou, você descansou, respirou fundo, se renovou. Então vem o próximo passo, qual é? É hora de se levantar. Eu vou falar com você algo que é um princípio na Bíblia. A atitude de se levantar na Bíblia diz respeito à sua determinação em mudar as coisas, em assumir um novo posicionamento. Então, se levantar na Bíblia diz respeito a isso. Olha a história do filho pródigo, como exemplo. O cara estava arrebentado, ele pegou a sua herança, e como muita gente que acha que pode ser independente, bateu no peito e disse, acabou, agora é comigo, me dá minha herança, pai, eu vou levar o que é meu. E ele pegou a sua herança, saiu da casa de seu pai. Então quando ele se viu com aquilo que ele tinha ganho, ele disse, bom, agora eu vou gastar do jeito que eu quero. Eu vou fazer o que eu quero. E essa história de fazer o que eu quero, o que eu acho que é bom, você não vai reinventar a roda. E ali ele se entregou, a todo tipo de prazer carnal, bacana, e curtiu ali. Só que teve um problema. Como tudo do que se tira e não se coloca, o dinheiro acabou. Da mesma forma assim acaba a saúde, acaba a fé, acaba tudo, se você tira e não coloca. E ele foi levado, veio uma grande fome, e ele foi levado a trabalhar em uma fazenda e lidar com porcos, que era uma coisa maldita e humilhante demais para um judeu, hein? Imagine você. E a fome era tão grande que ele tinha desejo de se alimentar com a sobra dos porcos. Até o momento que ele para e diz, os servos do meu pai vivem tão melhor. Por que eu estou aqui, Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Olha o posicionamento. Um novo posicionamento. É isso que Deus quer de nós. É que nós tenhamos um novo posicionamento, uma determinação para que as coisas mudem, porque às vezes os problemas vêm, nós nos abatemos e ficamos prostrados, e não saímos dali, desse estado de prostração. Mesmo quando Deus nos renova, mesmo quando Deus nos fortalece, você não tem mais ânimo para lidar com essa situação, você não quer mais enfrentar este desafio, e aí quer ficar prostrado. Mas hoje Deus quer levantar você, quer que você tenha uma nova postura, uma nova atitude, porque essa nova atitude, essa nova postura vai te projetar a novos níveis de vitória. Outro grande exemplo disso é Débora. Em Juízes 5, 7, eu não vou me alongar aqui em toda essa história, mas nós conhecemos Débora, que era profetisa e julgou Israel.
Mas ela estava ali naquela posição, e alguém vinha a ela, ela julgava as questões de Israel, e Deus mandou que ela dissesse a Baraque que se levantasse, porque Deus ia dar livramento daqueles 20 anos de opressão que os inimigos impuseram a Israel. E ela estava ali. Ela estava ali. Então ela diz a Baraque: olha, Deus tem uma obra contigo, Deus te manda fazer isso, Deus te manda fazer aquilo. Mas ela não contava com o que ia acontecer. Eu não penso que isso só foi um pensamento de Baraque, eu penso que isso também foi de Deus, porque Baraque disse a ela: tudo bem, Deus mandou, mas eu só vou se você for. Se você for, eu vou. E ela foi chocada. Tá bom, eu irei, mas a glória da vitória não vai ser tua. Ela está zangada, e não foi mesmo. Mas ela então se levantou de debaixo daquela palmeira, aquela zona de conforto. Ela se levanta dali, uma mulher tremenda, né? Mas ela estava ali. E então, depois da batalha, depois da guerra, depois da vitória, ela chega à conclusão, e no capítulo 5, no versículo 7 de Juízes, ela disse: ficaram desertas as aldeias de Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Talvez as aldeias vão ficar desertas, talvez não haverá alegria, nem ânimo, nem brilho nas aldeias, não haverá louvor, cântico, festa, enquanto você não se levantar no poder do Espírito Santo de Deus. Tem gente prostrada aqui a respeito de situações na vida por mais de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e não consegue. Mas eu quero dizer, Deus está aqui nesta manhã, e Ele quer levantar você, quer mudar essa história, está buscando um posicionamento seu. Mas agora Deus diz para ele: vá a Horebe, ao encontro com Deus. Aquilo que Deus colocou, a direção que estava no seu coração. Há 2 coisas que eu quero falar sobre isso rapidamente. A primeira, entenda que o fato de estarmos em pé não significa dizer que estamos avançando. Às vezes nós estamos em pé, mas estamos estáticos, nós não estamos avançando. Elias se colocou em pé, mas Elias podia ter se colocado em pé e ficado na contemplação de muitas coisas. Não é só se colocar em pé, é avançar. Agora, uma é a força para nos levantarmos e outra é a força para andar. E o que determina esta força é a sua fé. Você precisa de fé para se levantar, e você precisa de fé para avançar e continuar avançando. Você compreende isso? Uma é a força da sua fé para te levantar. E às vezes, quando você encontra essa força para se levantar, você acha que está bem, e você acha que você não precisa mais do ambiente de crescimento, do ambiente de expansão, do ambiente de comunhão. Então você teve a força para se colocar em pé, mas é na presença de Deus, é no ambiente da conexão com Deus, que você vai receber a fé no seu coração para avançar e continuar avançando. O segundo ponto é que Deus o guia até Horebe. Horebe, também conhecido como Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Amém? Que coisa linda, hein? Esse é um lugar de encontro entre o homem e Deus, entre o humano e o divino. Para que nós tenhamos vitória, o Espírito Santo sempre nos guia a um lugar de conexão com Deus, a um lugar de encontro com Deus, porque é o lugar de conexão com Deus, porque é o lugar de encontro com Deus, é o lugar do encontro com a nossa vitória, é o lugar do encontro com a nossa bênção, é o lugar do encontro com a nossa restauração completa. E Deus sempre nos guia pelo seu Espírito a este lugar. Você está aqui nesta manhã? Amém? Este é o lugar desta manhã, nesta manhã, em que Deus escolheu para fazer uma conexão com você. É um lugar que Deus escolheu para trazer vitória à sua vida, para realçar a sua fé, fortalecer a sua vocação. Este é o lugar que Deus escolheu nesta manhã. E quem te trouxe aqui? Senão o Espírito Santo que colocou o seu coração. Alguém me chamou, pastor? Sim, Deus sempre vai usar alguém. Mas quem te trouxe a este lugar foi o Espírito Santo. E se você está aqui nesta manhã,
é porque Deus tinha esta palavra para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Mas então ele vai a uma caverna e Deus diz: sai daí. Saia da caverna e abrace o seu futuro. Cuidado com as cavernas quentes da depressão, da murmuração. Essas cavernas podem se tornar um cemitério para o seu futuro. Estou abatido. Não estou conseguindo. Sabe que às vezes a gente pode ficar assim, sabe? Com essas lamentações profundas. Ai, Deus, pobre de mim, coitado de mim. Ninguém enxerga a minha dor. Ninguém ouve o que eu estou falando. Ai, os meus problemas, as minhas dores, os meus pesares. Os meus, sempre eu, no centro de tudo isso. Como diz a Joyce, né? Joyce Maia. E quanto a mim? E quanto a mim? E quanto a mim? Ela disse que vivia perguntando isso a Deus. Então, às vezes, nós estamos nessas cavernas, onde nos deprimimos, onde nos enxergamos ali como as vítimas da humanidade. Oh, tudo conspira contra mim. Parece que o diabo me ataca mais do que todos os outros cristãos dessa terra. Cuidado com isso. Deus está dizendo a você nesta manhã: sai da caverna. Não é nada disso contigo. O único motivo de você estar sendo provado, o único motivo de você estar sendo afrontado pelo diabo, é porque você é meu. É porque você é de Deus, meu irmão. É porque Deus tem propósito com você, é porque Deus tem caminho longo com você, é porque Deus tem futuro com você, é porque Deus quer te abençoar e o diabo sabe disso. Então sai dessa caverna e abraça a visão que o Senhor tem para o seu futuro, pois essa visão é restauradora. O grande problema de muitas pessoas é porque elas não têm expectativa. A falta de expectativa é algo terrível. E a expectativa é promovida por Deus através de uma visão do seu futuro. Quando você tem visão, você tem expectativa. Quando você não tem visão, não existe expectativa futura. Se você não tem uma visão dentro da empresa que você trabalha, você não tem expectativa de melhorar aquilo, sua condição de funcionário ali. Se você tem uma empresa e não tem uma visão para essa empresa, você não tem como dimensionar crescimento para essa empresa. Não tem como. Se você está numa igreja e não tem visão, não comunga da visão, parece que para você nada vai acontecer. Não tem expectativa. Sabe por quê? Porque não existe visão. Mas quem tem visão tem expectativa. É assim ou não é? Hein, pastores? Quem tem visão tem expectativa, meu irmão. Você está no seu ministério e você tem visão para aquilo. Deus te deu uma visão, você tem uma expectativa. Está na sua célula da mesma forma. Deus me deu uma visão, minha célula vai, olha, eu vou alcançar pessoas queridas aqui, vou fazer acontecer. Então há uma expectativa, isso te move. Você não para, você olha para o futuro. Deus tinha um futuro abençoado para Elias. O caminho era longo. Essa jornada não foi até Horebe só. Essa jornada se deu por muito tempo. Então o Senhor, no versículos 15 do texto que nós lemos de 19, de 1 Reis, primeiro livro dos Reis, diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Olha o que reservava o futuro de Elias. Deus tinha grandes coisas para o futuro de Elias. O futuro de Elias foi ungir líderes e multiplicar profetas. O seu futuro será glorioso. O seu futuro será abençoado. O seu futuro não será catastrófico. O seu futuro não será um futuro de derrota. O que Deus queria que Elias visse é o que Deus quer que você veja nesta manhã, que existe um futuro em Deus para você.
que existe um caminho abençoado para você percorrer, que há muitas coisas a serem conquistadas, há muitas coisas a serem feitas, há muitas coisas a serem realizadas. Tem pessoas dizendo: acabou para mim, eu não quero mais saber desse ministério, eu não quero saber mais disso, eu não quero saber mais daquilo, eu não quero mais saber dessa célula. Eu quero dizer para você: existe um futuro glorioso. Não pare agora. Me lembro esses dias, Raíssa estava aqui falando, pastor Raíssa estava aqui contando o testemunho dele quando chegou do interior, abatido, desanimado, dizendo: eu só quero ficar sentado, não quero mais saber de pastor dizendo de fazer nada. Mas a última palavra também não é do homem, é de Deus, não é verdade? Deus tem um futuro próspero para você. Em Jeremias 29:11, Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você nesta manhã: não pare agora, porque o que te espera no futuro é maior do que você tem vivido até agora. Deus colocou o futuro em nosso coração para que nós caminhássemos para Ele. Essa é a realidade de Deus. Deixando as coisas que para trás ficam, diz o apóstolo Paulo, eu caminho para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, porque diante de mim está o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o meu Senhor. Amém? Amém? Eu quero só finalizar dizendo uma coisa a você. Vou dizer isso como último ponto aqui. Há algo muito importante no caminho. Sabe o que é? Não ande só. O caminho é longo e você precisa de ajuda. Tem muito cristão se isolando, tem muito cristão se afastando da comunhão da igreja. Tem muitos cristãos hoje que se autotitulam desigrejados. Este é um mal de nossa geração. Isso pode custar não só vitórias e cumprimentos de promessas na vida de pessoas, mas isso pode ter um preço tão alto, porque diz respeito à tua salvação. Nenhum de nós foi chamado para ser uma ilha. Não fomos chamados para vivermos isolados. Nós somos um corpo, ligados por juntas, por medulas, sabe? Fazemos parte de algo maior. Ninguém foi chamado por Deus para estar sozinho. Vou ficar no meu canto, sentindo a minha dor, o meu lamento, pelos meus problemas, por isso e aquilo. Você não foi chamado para isso. Deus disse a Elias tinha deixado aquele que foi ali, né, seu ajudante durante um tempo, alguém que caminhou com ele, que o fortaleceu, que esteve junto com ele ali. Então Deus disse: agora você vai descer, além de ungir esses líderes como reis, você vai ungir a Eliseu como profeta. Este homem vai te substituir um dia, mas agora, por enquanto, estou aqui só fazendo uma paráfrase, né? Ele vai andar contigo. Foi junto com Eliseu que Elias então institui a escola de profetas. Viveu tantos momentos ainda da sua vida, quando o filho de Acabe manda consultá-lo, e ele demonstra que o fogo ainda descia do céu, porque seu ministério não havia parado naquele deserto. Ele se levantou, ele seguiu em frente, e ali novamente Deus manifesta o seu poder e traz o crédito que Elias, como profeta, tinha recebido um dia de Israel. E o fogo desce sobre aqueles soldados enviados ali para buscar Elias. E quem estava do seu lado? Eliseu. E no dia que Deus iria tirá-lo da terra, e tirou através do arrebatamento, quem estava com ele? Eliseu. E ele dizia: Eliseu, fica aqui, não precisa você me seguir. E Eliseu disse: vive o Senhor, eu não te deixarei,
Ia com ele, ia com ele, ia com ele, em todas as travessias, em todas as pousadas, até que o Senhor o arrebatou. E quem estava ao seu lado? Eliseu. Você precisa de um Eliseu. Talvez você precise de muitos Eliseus do teu lado, mas Deus, Ele sempre tem pessoas que andarão contigo, que estarão ao teu lado e que te fortalecerão. Amém? Olha, diga a alguém que está do seu lado: você pode contar comigo. Amém? Diga a ele: pode contar comigo. Vamos nos colocar em pé, vamos lá, olha.